pensamento da psicologia. Nós vimos como o pensamento relativista como é complexa a posição do ponto de vista do outro, né? Como é difícil a captação deste outro. Toda a nossa questão realmente se resume ao problema do sujeito-objeto, né? Esta relação aqui é complexa, ela tem inúmeros fatores que tornam-na quase que indeterminável, não é? Mesmo assim, temos saídas. A saída que nós mostramos não está nem no sujeito nem no objeto, mas em alguma coisa entre os dois, que é o que nós chamamos de relação. No pensamento relativista, acontecimento, mas o que nos importava realmente extrair para o conceito do inconsciente era que essa relação é absoluta e que ela tem uma temporalidade e uma espacialidade própria. Ora, a temporalidade traduzimos em psicologia como vivência e a espacialidade como significação. Como duram os acontecimentos para nós, como é variável essa importância e como a espacialidade determina as significações desde uma simples cadeira, desde um simples olhar. Muito bem. Dadas estas colocações, e eu acho que muito bem exploradas no filme No The Wall e nas considerações que nós fizemos com relação ao pensamento de Vandenberg, do fenômeno como tal, da vivência do que é a realidade psicológica de cada um, como elas são necessariamente diversas, como nós temos que desistir de um modelo pré-dado e sim ir àquilo que o indivíduo nos oferece. As questões que José, inclusive, chamou a atenção do respeito à historicidade do paciente, não é? Nos levam a uma outra postura, uma outra posição. Derivamos daí um conceito muito importante, né, que é a historicidade. Né? A historicidade é a estruturação do indivíduo com o seu espaço próprio, com o seu tempo próprio, com suas significações, que não serão fáceis de ser atingidas, sem dúvida alguma, e que são próprias, e como tais têm que ser encaradas. Agora vamos avançar mais um pouquinho e abrir duas questões bastante sérias. Para isso nós vamos regredir no pensamento da física novamente, na chamada revolução de Heisenberg. Novamente vocês vão se perguntar o que tem a física a ver com a gente. Simplesmente porque ela se adianta as coisas, nós vamos atrás dela, né? E também porque ela é um modelo, como já dissemos, de precisão, de estruturação. Talvez por isso mesmo ela tenha a coragem de abordar certas coisas que na psicologia nos falta. Temos dois problemas iniciais a enfrentar. Um é a chamada tendência ao caos do universo. Eu gostaria que vocês tivessem sempre em mente que, assim como tanto o pessoal que faz o curso de Academia de Desenvolvimento comigo, como a personalidade, deve ter observado uma sistemática insistência minha em mostrar que as leis da biologia são absolutamente análogas às da psicologia, sem com isso reduzirem-se uma à outra. Mas nós estamos falando da mesma realidade. Gostaria de ampliar este conceito na estrita tradição de Kurt Koffka, que certamente é o principal fundador da psicologia da Gestalt, e ir além um pouco. Eu gostaria de mostrar que as leis da física também são absolutamente análogas às da psicologia e às da biologia, porque nós estamos no mesmo universo. Não podemos nos dar ao luxo de construir leis especiais para a formiga, para o ser humano e para o planeta, se vocês quiserem saber. Tudo está dentro daquilo que a gente pode chamar de uma harmonia cósmica. Não há por que nós sectarizarmos, ou melhor ainda, compartimentalizarmos as ciências e, por consequência, todos os nossos objetos
e criar rivalidades como tais. E menos ainda, criar posturas arrogantes e reducionismo. A física de reducionismo ao psicológico e reducionismo ao biológico. Não se trata disso. Se trata simplesmente de um débito que nós temos, particularmente ao pensamento oriental, de que existe uma harmonia universal, regida sob leis universais, e é desafio nosso descobri-las. Não ficaremos agora fazendo gavetinhas, especializações. Isto é psicologia, isto é física, isto é biologia. De maneira nenhuma. E o meu objetivo hoje é mostrar-lhes exatamente isso. Quer dizer, quando eu tomo esses exemplos da física, eu estou com uma dupla finalidade. Primeiro, porque é uma ciência de vanguarda, indiscutivelmente. E segundo, porque o que ela nos traz é perfeitamente aplicável à psicologia, e à biologia e às demais ciências. Nós estamos falando, na realidade, de pontos de vista ou enfoques sobre uma mesma realidade, que é a existência como tal. Então, essa questão da tendência ao caos no universo terá uma consequência muito importante no aparelho psíquico, sem dúvida alguma, porque nós vamos examinar a tendência ao caos do nosso inconsciente, do nosso aparelho psíquico como tal, em primeiro lugar. Depois, nós vamos abordar a questão muito candente na física de universo finito versus universo infinito. E a tradução será evidente, né? Inconsciente finito versus inconsciente infinito, obviamente, né? É para lá que nós transportamos a discussão. Não se esqueçam que o nosso inconsciente é um retrato do universo. Estamos aumentando ele muito? Não, faz parte. Faz parte de todo um processo maior. E teremos, naturalmente, implicações do princípio de indeterminação, na compreensão do inconsciente em particular e do psiquismo em geral. Esse é o nosso objetivo. Faremos a mesma viagem, por assim dizer, com o pensamento de Norma Pereira, logo a seguir na segunda parte da nossa aula. Muito bem, vejamos o seguinte. Vou roubar mais um cigarro. Vocês foram viciados, não tenho a menor dúvida, dentro de um pensamento determinista, não é? Ou seja, de que tudo é causal, não há casualidade, de que o comportamento é condicionado, determinado, tudo isso vocês sabem de cor e salteado, são capazes de repetir também com toda tranquilidade. Muito bem. No entanto, logo no começo do século, por volta de 1920, Heisenberg observou o chamado spin do elétron. Spin em inglês é girar em alta velocidade. É um peão, sabe? Você só como fica em spinning a gente fala, né? Ora, esse movimento rotatório, que era o comportamento do elétron em volta do seu núcleo, deveria ser determinado. É o comportamento de uma partícula perante outra. E o que espantou a física logo naquele tempo é que não era possível determiná-lo precisamente. Ao contrário, existia aquilo que ele chamou um princípio de indeterminação, ou mais exatamente, uma relação de indeterminação. A relação de indeterminação, para ser gente mais preciso, é que quanto mais aumenta a sua velocidade, mais indeterminável ele é. E quanto menor a sua velocidade, maior a possibilidade de determiná-lo. Em bom português, sem precisar entrar em conceitos da física maiores. Ora, isso chocou o pensamento clássico da física e chocou o pensamento einsteiniano, inclusive. Visto que, se nós não podemos determinar o seu comportamento, estamos falando de comportamento também, não é? Como fica a física agora? Como é que nós ficamos?
Então estamos diante de um fenômeno sobre o qual jamais teremos controle, jamais teremos a menor perspectiva de conhecer, porque uma vez indeterminável, a questão do conhecimento vai por água abaixo. Inclusive a questão da relação proposta por Einstein. Não é possível. Mas os físicos são pessoas realmente muito inteligentes. Eles não se deram por vencidos. Eles não cruzaram os braços e a partir daí desenvolve-se todo um novo capítulo da física que se chama física probabilística. Eu gostaria de arremetê-los para uma obra que eu gostaria de dar tal importância para a compreensão disso, do Gaston Bachelard, que se chama, eu sei que existe em português já essa obra, O Novo Espírito Científico. Onde ele faz uma análise extremamente precisa dos problemas da física e da matemática para vencer esta dubiedade da microfísica, esta dificuldade em determinar. O resultado, sem dúvida nenhuma, é um redimensionamento da matemática, não como fonte de precisão que a física tanto sonhava, e nós, os técnicos de psicologia, também sonhamos com isso, né? Mas como com a matemática probabilística. Isso abre novas portas para o pensamento, abre novas perspectivas em termos que não importa que esse fenômeno seja em si indeterminável, nós poderemos obter determinações parciais. Ou seja, não abrimos mão de nosso desejo de conhecê-lo, embora reconheçamos os limites do conhecimento que nós teremos. Então, do determinismo clássico e absoluto que vocês aprenderam, vamos para um outro tipo de determinismo, que é a determinação parcial. Isso, vocês podem imaginar, deve ter diminuído muito a empáfia e a arrogância dos físicos na época. É pena que isso não nos atingiu na psicologia ainda, né? Mas nós chegaremos até lá. Isso tornou-os naturalmente mais humildes perante a pesquisa e perante a ânsia do saber absoluto, verdadeiro e etc. Ora, a determinação parcial passa a ser, daí por diante, a ambição da física moderna, e é até hoje, sem dúvida alguma, tanto na microfísica como na macrofísica, como veremos daqui a pouco. Tudo isso é levado do campo da microfísica para um campo maior, que é o campo da macrofísica, que é um problema fundamental. Primeiro, visto de modo simples que nos interessa na psicologia, a questão do livre-arbítrio, que vocês conhecem muito bem, tá? Ora, se o próprio elétron se comporta como ele quer, vai ver que ele tem uma liberdade que nós não podemos mexer com ela. Ele não é sujeito a leis. O que se passa com ele? Será que isso aplica-se ao ser humano do mesmo modo também? Sem dúvida nenhuma que sim. Sem dúvida nenhuma que nós veremos que o ser humano, como todo e qualquer sistema do universo, ele tem a sua facção determinável e a sua facção indiscutivelmente indeterminável. Por isso desistiremos de estabelecer leis gerais do comportamento e sentidos e significações do inconsciente? Não, de maneira nenhuma. Mas nós seremos mais modestos em nossas pretensões, seremos mais cautelosos, em poucas palavras. Essa questão já estava candente, na verdade, desde o século passado. De que maneira? Sabias já, por uma derivação da segunda lei da termodinâmica, de que todos os sistemas físicos passam do calor para o frio. Em poucas palavras, eles tendem ao caos. Nós não somos exceção a isso. Infelizmente, nós tendemos ao caos. Por mais que a gente brigue, um dia a gente esfria e morre. Da mesma maneira. Não tem saída. Temos um fenômeno particular no ser humano, que abordaremos mais a seguir, que é um fenômeno que a gente chama negantrópico.
Isto é a lei da entropia, né? Negantrópico, antientrópico, né? Que é o chamado desenvolvimento. É inegável que durante um período os seres vivos, a partir do seu nascimento, eles se desenvolvem, eles ganham energia e força, e a partir desse período eles declinam. Esta é a característica dos sistemas vivos, né? E pensava-se na época que os sistemas físicos só tendiam ao caos, só tendiam a desintegrar-se. Daí vem a ideia de expansão do universo, né? Que ele tende a abrir, perder energia, esfriar até parar, até o caos absoluto, né? Perder energia. Essa concepção, peço a vocês que guardem-na como provisória, porque nós discordaremos dela. Mas, de qualquer maneira, é ela anexada, sem dúvida alguma, ao comportamento do elétron. Quer dizer, vai ver que este elétron ele já está tendendo ao caos. Quando ele gira na órbita do seu núcleo meio desgovernado, é quando ele já deve estar perdendo a ordem e indo em direção à desestruturação, à desintegração, né? Então, essa deveria ser uma lei geral, sobre a qual a ordem é parcial enquanto mantivesse o calor. À medida que vai esfriando, ele vai perdendo esta ordem e vai desestruturando-se. Sem dúvida nenhuma que os fenômenos de envelhecimento, de doença e etc., podem ser vistos sobre esta luz. Eles são fenômenos entrópicos, não é mesmo? Eles são fenômenos desintegratórios de qualquer sistema, onde ele perde a sua energia e, se não conseguir recuperá-la por um fenômeno negantrópico, ele morre. Simplesmente é isso, né? Pois não. E tem, então, aí você vai ter uma ligação, então, não sei, mas então em muitas, assim, até áreas, isso aí poderia ter uma ligação muito forte com a psicose. Claro. Mas, A psicose é, por excelência, um fenômeno entrópico. E eu acho que os gregos antigos já sabiam disso, quando eles nomearam a fundamentação da psicose o esquizon, não é? Que é rasgar-se, desfazer-se em pedaços, por oposição à persona, que é um fenômeno de integração, de manutenção da energia. Vocês vejam que o movimento é idêntico, né? Ou mantém a energia, integra-se e temos uma persona, né? Uma personalidade que é um público que integra, ou aquilo que se desfaz em cacos, rasga-se, perde-se e desintegra, né? Quer dizer, esse movimento geral é idêntico, como você bem lembrou, tanto na psicose como no comportamento dos planetas. Idêntico o movimento, é a mesma lei, por outras palavras, né? Mas cabe agora uma grande questão para nós. O que significa isso? Elétron tem livre-arbítrio, o ser humano tem livre-arbítrio? Vejam, esse é o outro lado do problema. Se por um lado nós perdemos o governo da situação quando se desintegra, e essa seria a fenomenologia da psicose, por outro lado, será que o indivíduo integrado ele é previsível? Também não. Então o problema não está apenas na questão da psicose. Será que, seria um raciocínio muito banal esse, se a gente permanecer nesse meio, né? Quer dizer, o indivíduo integrado ele é previsível certinho, e o indivíduo desintegrado é o louco, então esse é um fenômeno menor, inferior, por assim dizer. Vejam o patismo desta colocação, se a gente for imprudente. Será que mesmo o indivíduo integrado, ele não tem um fator de indeterminação inalienável a ele? Ele é previsível, claro, as reações ao volante de qualquer um de nós são previsíveis. A reação à minha mãe, todo mundo conhece de cor e salteado, porque quem não sabe disso, não é? Ela me pega de jeito, ou a minha esposa, que seja, também me pega de jeito. Mas mesmo assim, será que eu sou plenamente determinado? Aí reside a grande questão que eu peço que vocês reflitam, né? Venha para cá, Cecília. Vejam, é uma questão de bom senso. Se o próprio spin do elétron, que é a nossa essência constitutiva, ele tem um fator de indeterminação, que diremos nós, que somos, afinal de contas, 70 trilhões de células, uma complexidade espetacular, não teremos nós também direito a um fator de indeterminação também?
que na realidade não é indeterminação, como diriam os físicos, mas é propriamente uma questão de liberdade pessoal. Nós estamos sutilmente introduzindo realmente um conceito, e muito bem fundamentado, de liberdade, ao lado de uma questão de destino indiscutível. Não estamos negando a ele. Há um destino, há uma determinação de milhões e milhões de anos sobre nossas células, historicamente estruturada, indiscutível isso. Nós vemos isso no mais banal estudo de embriologia, como se repete na ontogênese toda a filogênese a perder de vista. Quem já observou, né, diversas fases do embrião sabe perfeitamente disso. Agora, você tendo como referência o Darwin. Aí Não. não estaria fazendo esse Não estaria. Até guarde um minuto a sua observação, porque eu vou querer retornar à questão evolucionista. Eu acho oportuno. E até vendo que até na nossa parte até cervical, que atrás a gente ainda tem uma parte até réptil ainda, né? Assim, Claro, até... inclusive o próprio rabo, né, que aparece, e eles, as brânquias, que são retomadas, nesse aspecto é evolucionista mesmo. Mas eu não gostaria de fazer um determinismo do destino na linha estreita darwiniana, e eu vou me explicar o porquê. Vamos fazer um parênteses, eu acho que vale a pena, sobre esse aspecto. Eu até fiz esse parênteses para vocês à noite na personalidade, porque vocês me perguntaram, vamos ter mais uma oportunidade de entrar nisso. Eu acho que é oportuno. Vejam bem, a concepção clássica darwiniana, hoje em dia, é objeto de inúmeras críticas. Nós não podemos nos dar ao luxo de uma explicação simplista, positivista, do histórico evolucionista do ser humano, tal como vocês aprenderam. Como é que a gente aprendeu? Na tradição mais clara de Darwin. Primeiro, Lamarck, né? Antes de a gente entrar em Darwin. O que nos conta Lamarck? Que os seres vivos adaptam-se ao ambiente, né? Quer dizer, o behaviorismo é uma tradição lamarquista estrita, né? Ou seja, aqueles velhos exemplos, o meu bico que se transforma naquela árvore, né? E por quê? Porque o ambiente exigiu. Quer dizer, o ambiente é que determina a espécie. Primeira suposição. Segundo, que todas as espécies evoluem numa certa direção e temos uma classificação das mesmas, inclusive reforçando Aristóteles, não é? Reforçando o pensamento aristotélico em termos. Temos, vocês lembram disso? Tenho certeza que vão lembrar. O homem, que tem o psíquico, no topo da escala, claro. Imaginei que nós iríamos abrir mão da nossa coroa. Depois os animais, que não têm o espírito, a parte psíquica. Depois as plantas, mais abaixo, né? E finalmente os minerais. Foi assim ou não foi que vocês aprenderam na escola? Se vocês não repetiram isso na prova, tenho certeza que vocês foram reprovados. Não foi essa escola, no segundo ou terceiro ano primário, a gente é bitolado nessa concepção. Eu gostaria de retomar, isso eu falei para o pessoal do terceiro ano dessa semana, uma observação absolutamente genial, no ver, de Henri Bergson. Minha referência é muito boa, quem quiser pesquisar o assunto vai encontrar. Existe recentemente traduzido esse trabalho, novamente traduzido de Henri Bergson, A Evolução Criadora, Evolução Criatriz, no original. Eu quis trazer para vocês, inclusive, a referência da editora, né, que eu tenho em casa e eu não me lembro agora. Semana que vem eu trago também. Nesse aspecto aqui, o Bergson ele tem duas grandes abordagens brilhantes. Uma é a crítica avassaladora que ele faz à inteligência clássica, à inteligência linear e lógica na tradição aristotélica, por oposição à intuição, ao pensamento intuitivo da vida, né? Ele tem um capítulo especial dedicado à inteligência e vida. Então ele aborda uma nova lógica do vivente. Esse é um outro aspecto que nós podemos abordar mais à frente. E o outro aspecto é que ele ataca exatamente esta colocação, dando-lhe uma grande interrogação. No início do seu trabalho, ele faz uma observação vinda de Confúcio, se eu não estou enganado, ou de Lao Tse, não tenho certeza. Mas há uma observação do pensamento chinês, onde ele enaltece as plantas da seguinte maneira. Ele diz o seguinte:
dizem que as pessoas que se encontram e que têm certeza de si não precisam mais sair do lugar. E ao contrário, as pessoas que têm angústia ou que ainda não se conheceram, ainda não evoluíram, no sentido bem espiritual, colocação, inclusive, correm para todos os lados. Nesse aspecto, é ilícito questionar se as plantas são menos evoluídas do que nós, animais. Porque elas têm tanta certeza de si que nunca uma planta sai do lugar. Bom, a observação de uma profundidade indiscutível, né? Nos coloca perante a grande pergunta: será que isso aqui é verdadeiro? Será que realmente as plantas são menos evoluídas? Será que são espécies muito mais evoluídas do que nós, pobres animais, que saímos correndo para lá e para cá? É claro que ele não fica apenas na superfície da questão. Há uma outra questão muito mais grave, né? Do ponto de vista de transformacionismo universal, a planta colhe elementos simples e devolve complexos. O animal faz um caminho exatamente contrário. Colhe elementos complexos e devolve simples. Né? Quer dizer, a planta, através dessa atividade miraculosa dela, da fotossíntese, ela, a partir de sais minerais, água e luz, nos entrega compostos orgânicos de alta complexidade. O animal não é capaz de fazer isso. Ele craqueia os complexos orgânicos para a sua sobrevivência. Deste modo, o custo operacional de um animal é muitíssimo mais elevado do que uma planta, não é? Se nós tivermos como critério eficiência, não é, a empresa, né, Cecília? A planta é muito mais eficiente e mais interessante para nós do que um animal, não é mesmo? Então, todas essas questões são muito bem abordadas para que a gente se questione sobre: será mesmo que, do ponto de vista evolucionista, que o Sr. Darwin quer, nós estamos no topo da escada? É uma boa pergunta, se faz, né? E, no mínimo, deveríamos parar para pensar. Há, sem dúvida nenhuma, no pensamento darwiniano, um evidente antropomorfismo. A saber, o homem, claro que de cara, de saída, está no topo da escala. O resto é o resto. Deveremos classificar. Acho que essas pequenas observações são suficientes para, no mínimo, nos fazer repensar a questão. Indo em sequência a essa questão, hoje nós temos certeza que nós temos que falar, no mínimo, em 3 linhas da evolução. A primeira delas contesta diretamente o pensamento lamarckiano. A observação recente dos últimos 20 anos mostrou-nos que existem animais que são verdadeiros fósseis vivos. Vamos analisar o que é isso. Um deles é o tubarão. Há 180 milhões de anos aqui, intocável. Em 1975, se eu não estou enganado, encontrou-se um espécime de peixe no Oceano Índico que julgava-se extinto há nada menos de 100 milhões de anos. Intacto. Inclusive existiam fósseis desse peixe nos museus. Imagina que é surpresa os caras pelo livro, né? Realmente é aterrador. É como você percebe um dinossauro passeando aqui pelos jardins, né? A própria observação dos certos insetos mostrou-nos que alguns deles não alteraram-se absolutamente na sua forma. A balaça é um exemplo, o escorpião é outro, há aproximadamente 300 milhões de anos. A única modificação objetiva observável, comparada aos fósseis, é a diminuição do tamanho. Por que isso? Por razão óbvia, né? Eles são animais que não têm ainda a endotermia, eles são exotérmicos e, portanto, sabemos que a Terra nos últimos 300 milhões de anos esfriou e é natural que eles cresçam menos. Como uma planta também cresce quando tem menos calor, cresce mais com mais calor, não é mesmo? Então, a barata que tinha 20 centímetros, hoje ela é desse tamanho, no máximo 5, 6 centímetros, às vezes maiores, né? Mas isso é por uma razão evidente. Se a Terra fosse mais aquecida, ela estaria maior. Já falamos sobre isso, você fica muito preocupado quando eu falo. Tem pessoas que imaginam, vocês uma barata voadora de 20 centímetros. Realmente, não é uma experiência de ver o que. Mas elas não mudaram na sua morfologia, isso que é fundamental. Não houve, portanto, nenhum processo adaptativo por interferência do ambiente, à exceção do calor, por razões óbvias, por razões de funcionamento de equilíbrio biológico. Ora, isso também explica muito a diminuição do crescimento dos répteis, por falar nesse aspecto. Esses fósseis vivos
por que não modificarmos? Lá vem os lamarckianos correndo dar a sua explicação. Porque exatamente durante todo esse período eles tiveram condições privilegiadas e não desapareceram durante e nem foram extintos e nem se modificaram durante todo esse período simplesmente porque não houve condições ambientais que os prensassem, que os modificassem. Vocês acham plausível essa explicação? Obviamente não é um absurdo. Em 200 milhões de anos, a paleontologia nos mostrou que houve modificações seríssimas, quer na estrutura oceânica, quer na estrutura terrestre, que ninguém resistiria. Houve inúmeros cataclismos, inúmeras transformações. Como que esses animais não sofreram as leis da evolução? Fica a grande pergunta. Não há resposta, para ser sincero. E não há como justificar essa observação absolutamente tola, muito lógica, muito positivista para o gosto dos lamarckianos e embaraçosa, por um outro lado, para os evolucionistas, de que não houve modificação. E não houve mesmo. Esta é uma condição que temos que engolir. Pergunta: será que eles são melhor adaptados que os outros animais? É possível. É possível que, do ponto de vista de critério de adaptação, porque esse é o critério adotado por Darwin, eles sejam os animais melhor adaptados na face da Terra. A prova é esta. Nós, como humanos que estamos aqui há alguns milhões de anos, somos o quê? Somos um teste. Somos uma experiência. E isso é importante que se guarde. Como dizia o grande mestre que eu tinha, somos uma tentativa da natureza, num outro lado, uma outra linha. Se vai dar certo ou não sabemos, é muito cedo para avaliarmos. Mas temos outras provas muito evidentes. E a idade não é brincadeira, né? Vejam, 200 milhões de anos, e alguns até 300 milhões, são critérios sólidos, né? Que deram certo. São experiências que efetivamente deram certo. Bem, segunda linha de ataque. Vamos examinar alguns insetos. Os insetos, de maneira geral, têm um comportamento muito interessante. Primeiro, a sua invariabilidade genética é extraordinária. A morfologia permanece também intacta ao longo de centenas de milhões de anos. Segundo, eles apresentam uma adaptação completamente sui generis, ao nível de mutação genética. Todos vocês sabem que quantos insetos, quantas pragas resistem aos agrotóxicos, inclusive incorporando-os como alimentos. Né? Isso é uma rapidez de mutação genética, um negócio absurdo, fantástico, que bate 10-0 nos vertebrados. Segundo, eles têm uma característica muito interessante. Eles não aprendem nada. Para a nossa inveja. Eles nascem sabendo tudo. Não precisam ir para a escola, não precisam de mamãe para perturbar, não tem nada. Sai e tal, mamãe já morre, inclusive, quando for. E ele vai lá e executa tudo que ele tem a fazer. Desde o chatíssimo pernilongo, a aterrorizante barata, eles têm um determinismo biológico perfeito. E dão certo. E não precisam mudar, a não ser quando são atacados. Quando são atacados, ameaçados, eles têm mutação genética com uma adaptação extraordinária. Sobrevivem. E como sobrevivem? Numa velocidade extraordinária, com uma resistência implacável. Eles são, por excelência, a melhor evolução de espécie que nós conhecemos. Prestem atenção nisso. Como espécie, eles são implacáveis. Resistem a toda sorte de intempéries, a toda sorte de cataclismos. Isso não está de acordo com o pensamento evolucionista, porque se o critério é a sobrevivência, lembram o conceito de Lamarck, sobrevivem os melhores? Temos aqui já 2 melhores aqui que nos batem de longe. Terceiro critério, e esse é o ponto de vista evolucionista.
clássico. Temos o simples em direção ao complexo, estranhamente explicado pelo acaso, né? Você sabe aquela teoria da origem da vida, né? Quem não aprendeu aquela babaquice toda de que no oceano era um liquidificador, né? Chacoalhando tanto que deu aminoácido e depois deu DNA e finalmente tivemos o primeiro ser vivo e hoje nós temos 70 trilhões combinadas por acaso. É realmente fantástico como eles conseguem fazer por acaso uma complicação dessas, né? O pensamento é de uma idiotice acima de qualquer suspeita, esse tipo de teoria. Vejam, não sei se alguém tem a oportunidade de examinar um microscópio eletrônico a complexidade de um ácido desoxirribonucleico. Um simples DNA que é mais simples que o RNA. É de pirar a complexidade dele. Ao nível do microscópio eletrônico, que não atinge grandes coisas perto do que temos a conhecer. Imaginar que isso foi feito num chacoalhar de oceano é de uma pretensão, é de uma arrogância que eu nunca vi igual. Não dá para engolir isso. Porque deveriam estar acontecendo ao todo tempo, aparecendo bichos estranhos aqui na Terra, nas mãos do campeonato. Os oceanos continuam chacoalhando. Quando tivesse uma ressaca, de repente vai aparecer bichos estranhos por aí, né? Não dá para crer. É óbvia essa suposição materialista de reduzir tudo ao acaso, a leis físicas. É óbvia essa tentativa, que na realidade é mais metafísica e subjetiva do que você pensar que é um finalismo, de que existe até um Deus atrás disso. Não há dúvida que é muito difícil acreditar nisso. Tudo bem, deixar de lado essa posição ingênua do pensamento darwiniano e dando-lhe indiscutivelmente um finalismo, nós vemos que existe uma complexificação progressiva dos sistemas vivos. Isso é justificável por todos os aspectos. Primeiro, sem dúvida nenhuma, é a complexificação do sistema nervoso. Ele dá-se por aquilo que nós chamamos adição de camadas. E todas elas têm esta direção aqui e aqui elas circunvoluem, na medida que o processo complexifica-se. Segundo, o próprio processo de circunvolução atinge as demais camadas. São circunvoluções. Isto é para alargar a superfície cortical. Quanto mais ampla a superfície cortical, maior a atividade telencefálica e maiores capacidades de sistema extendido. Por que esse sistema nervoso desenvolve-se nessa direção? Por uma razão muito clara. Porque ele vai em direta oposição a esta ordem genética. Ele é um sistema transformacional. Por que transformacional? Porque ele nasce potencial e desenvolve-se no ambiente. Esse aqui não. Esse nasce pré-determinado, completamente. Não há nada que o ambiente possa fazer para mudá-lo. Esse aqui é o contrário. Ele nasce cru. Aqui nós temos os sistemas que aprendem e que se desenvolvem. E esta é uma outra linha. Vejam um ser humano que nem sabe andar, quando nasce nem enxerga o que vem na sua frente. Comparem com o pernilongo, que a mãe morre e o pernilongo já vai lá das picadas dele certinho, sabe o que vai fazer? Completamente determinado. Com a barata que vai perturbar, já de causar todos os gritos e espantos. Não é? O próprio réptil, vejam. Esse processo aqui só ganha significação a partir das aves, que são uma evolução dos répteis. Os próprios répteis não apresentam essa característica aqui. Aliás, a ação de camada deles é muito precária, eles não têm televisão. Eles permanecem nas áreas rinencefálicas, ou seja, nas áreas instintivas. Por isso que não é possível ensinar um jacaré a dar a patinha. Nem tentem fazer isso. Mas vocês vão tomar uma bela bocanhada. Ele não aprende, porque ele não tem dispositivos nervosos para isto. Outra coisa interessante. Vocês já viram mamãe jacaroa com seus filhotinhos anos atrás? Alguém já viu? Também não vai ver. Isso não existe. Nem a dona tartaruga com suas tartaruguinhas. Não há maternidade, em poucas palavras. Porque não há necessidade de aprender nada. Mas vocês já viram a mamãe passarinho cuidando dos seus pássaros.
ensinando a voar, inclusive. Aí há maternidade. Há o conceito de relação. Agora preste atenção no que eu tinha falado sobre espécie. Aqui há uma transformação da espécie, onde não há diferenças individuais. Qualquer pernilongo é igual a qualquer pernilongo. Não existem pernilongos mais bondosos e outros mais chatos. Todos são idênticos. Todas as baratas são igualmente horripilantes. Todas. Mas aqui nascem as diferenças individuais. Por quê? Vejam, a individualidade é fruto de uma relação social. E a gente sempre pensa o contrário, né? Que a relação social destrói a individualidade. É da relação mãe-filho que nascem as características próprias. Porque essa relação é que vai desenvolver as características. Prestem atenção, estamos evoluindo para o conceito de evolução de espécies para o conceito de evolução individual. Aqui nasce o psiquismo. Antes disso não dava para falar de psiquismo. O psiquismo só pode nascer de uma relação específica. Quando ela é padrão, idêntica, não tem por que falar. É comportamento espécie. Quando falamos em comportamento individual, nós temos uma historicidade, além da genética, que é fruto dessa relação social. E nasce aonde essa relação social? Na necessidade de que este indivíduo não sobreviverá se não tiver a mãe que cuide. Esta é a característica a partir das aves. O passarinho não sobrevive sozinho, se não tiver quem lhe cuide, e todos os mamíferos da mesma maneira. Por isso que nós dizemos que o homem faz parte dos animais que são geneticamente sociais. Eles não podem deixar de ser. Ora, dando sequência a esse tipo de coisa, o que nós temos aqui? Uma outra linha evolutiva, totalmente diversa da anterior, mas que não nos autoriza a dizer que essa é melhor do que as outras. Não sabemos. Isso aqui é uma tentativa da natureza, onde cada indivíduo é uma tentativa. Pode dar certo ou não. E teremos diferenças individuais imensas nesse processo. Agora, retomando a questão da liberdade, ela se torna óbvia, né? A questão da personalidade torna-se óbvia. Por quê? É claro que nessa relação cada vez mais íntima e única do indivíduo, nascerão soluções pessoais. E digo mais, serão inclusive necessárias. Então a liberdade não é um descontrole, é uma necessidade que a natureza colocou nele para que ele decida os seus destinos. Mesmo porque, geneticamente, ele não vai ter resposta. Ele não está pronto geneticamente para isso, como está o inseto. Ele vai ter que desenvolver soluções e reações pessoais. Por isso que aqui nós temos indivíduos que são, pelo menos deveriam ser, criativos. Com a mais alta forma de adaptação. Quanto mais elástico, plástico, no dizer de Piaget, ele for, tanto mais chance de sobrevivência ele terá. Quanto mais rígido e determinado ele for nesse estilo, tanto mais riscos ele terá. Isto somos nós. Para o inseto, não. A genialidade do inseto está na sua determinação genética. A nossa genialidade está na nossa indeterminação, em outras palavras. Porque é um potencial que nós temos que desenvolver nas mais variadas direções. Este é, portanto, o critério de adaptação para estes indivíduos, que vai completamente contra o pensamento darwiniano, embora na sua origem parta dele. Esse é o pensamento de Piaget. Há um evolucionismo, mas não em direção à adaptação do ambiente, ao contrário, em direção à agressão do ambiente. Agressão ao ambiente. Por quê? Porque esses indivíduos, quanto mais evoluídos, mais transformam o ambiente. E não se sujeitam passivamente a ele. Então, o conceito de indeterminação, na realidade, não é um conceito casuístico nem psicótico, mas é um conceito muito bem ordenado de opção pessoal, de estruturação pessoal mesmo. Esta é a linha, esta é a nossa chance.
Então, a adaptação passa a ter um outro enfoque. Eu vejo um Piaget é um evolucionista, mas que contesta violentamente Darwin. Dá para vocês entenderem o porquê, né? A capacidade de transformação é que determinará a adaptação do indivíduo. E não o conceito clássico de adaptação, que é um conceito de resignação. É um conceito de estar de acordo com o ambiente. Pelo contrário, se você ficar de acordo com o ambiente, você está perdido. E é o que o ser humano faz, ele transforma o seu ambiente. Desde construir uma casa, até uma represa, até todo o seu estilo pessoal. E se não o fizer, ele não sobrevive. E ele nasce realmente pré-mamífero. Não sabe nem andar, se nós não ensinarmos a andar, não aprende. Não sabe falar, se não ensinarmos, não aprende. Ele depende dessa relação social para desenvolver-se. Caso contrário, o fracasso será evidente. Claro para você, Leonel, essa questão? Não, porque eu precisava, porque uma bióloga me colocou que teve uma visão nova da biologia que não foi aceita pela biologia oficial, vamos dizer assim, né? De que o ser humano não teria vindo de répteis, mamíferos, não haveria essa evolução. E realmente nós contestamos isso. Realmente nós contestamos. Essa famosa árvore genealógica, né, proposta por Darwin, que fala que homem não veio do macaco, ninguém aceita mais esse tipo de coisa. Sabemos que o homem não veio do macaco. A hipótese, muito aceita, é que talvez haja um ramo comum, que a partir daqui evoluíram outros ramos, e dos quais o homem. Também contesta-se isso, mesmo desse ancestral comum. Porque não há como provar que o homem de Cro-Magnon, o homem de Neandertal e outros tantos tenham dado origem ao homem. Porque pergunta-se com muita clareza, por que ele desapareceu? Qual a razão? E por que essa escala rígida? E por que o chimpanzé não evoluiu quando era tão antigo quanto nós e nós evoluímos? Como é que fica isso? Realmente, a questão é muito séria, não há como verificá-la. Há outras concepções que hoje não são mais aceitas. Os dinossauros desapareceram há 65 milhões de anos aproximadamente. Qual é a resposta clássica que se dá? Porque eles eram desadaptados, pesados, lerdos, não serviam para o mundo. Isso é conversa fiada. Porque sabe-se que eles desapareceram de um modo abrupto. Não há restos, não há progressão do desaparecimento deles. Todos eles desapareceram nesse período. Não é óbvio que tenha havido um cataclisma? O caso dos mamutes, que nós já citamos, né? Por que eles desapareceram repentinamente? A gente encontra-os na Sibéria. Não tem nada que está lá. Simplesmente por quê? Porque são animais de savana. Eles consumiam uma quantidade de capim absurda por dia. Como aqui na Sibéria eles vão sobreviver? O que eles estavam fazendo lá? Completamente congelados. Sabe-se por algum motivo uma mudança brusca do eixo da Terra. Não se sabe qual é o cataclismo exatamente que aconteceu. Isso levou à extinção deles. Porque aquela região lá, naquela época, 10 mil anos atrás, não era congelada. Quer dizer, há outros fatores que a gente quer eliminar e simplificar. Realmente, há uma análise mais séria e crítica, uma teoria evolucionista não resiste aos fatos. Eu acho isso que você devia saber. E é realmente isso. Há pelo menos 3 perspectivas que nós temos que levar em consideração. E cada uma delas cheia de problemas. Mas o que nos importa de manter, isso eu acho fundamental, é que este sistema potencial próprio nosso, do humano, tem que ser desenvolvido. E não numa direção de determinação, ao contrário, em direções à indeterminação. Por isso que um dos critérios de saúde mental mais sistematicamente defendidos na Europa é a capacidade do ser humano ser criativo. Porque a chance de sobrevivência e a chance de desenvolvimento reside exatamente aí. E isso vai completamente contra todos os pensamentos de ensino programado, behavioristas e etc. Óbvio. Porque eles são o oposto da evolução. Porque eles vão em direção a uma fabricação do determinismo, cuja essência nossa é oposta à determinação. Bom, dito isso, podemos retornar ao nosso problema original. Fica bem clara a questão da tendência ao caos inverso, como nós sabemos, que não é exatamente uma tendência ao caos,
indeterminação não é realmente caos. Pode ser, é um dos aspectos dela, sem dúvida nenhuma. Mas pode ser também uma nova ordenação. Pode ser uma busca de uma nova ordem. E aí reside a questão da liberdade que nós colocamos. Por quê? É uma tentativa de superação do seu destino. É neste polo aqui que nós iremos trabalhar. E com ele nós teremos que ter em conta, no lugar de descobrir o nosso paciente, nós temos que, ao contrário, enaltecer sua indeterminação, provocá-la mesmo, não para uma loucura, mas para uma criação pessoal, da qual nós nunca teremos controle. E nem nos interessa ter controle. Interessa que ele descubra e faça dela o que ele melhor puder fazer. Como nós também temos esse desafio pela frente. A gente tem aquele sonho da psiquiatria clássica, de pô-lo nos eixos, falar que ele faz, estamos perdidos. Estamos destruindo o seu potencial, sem dúvida nenhuma. Aqui já é hora de fazer intervalo, tá? São 12h40, vocês querem tomar um café, por acaso? Querem, né? Tá bom, vamos tomar um café, se quiser. A gente prossegue. E agora? Carlos, como é que você está desliga? Qual é? Tem uma luz piscando aí. Mas eu não vou mexer para não fazer besteira, porque eu não sei como funciona. O Carlos tem cigarro? Não é na câmera, isso eu tenho certeza que eu já vi. Sim, uau, qual? Tá no off aqui, olha, feito, eu não sei o que é isso. E agora o Carlos saiu? Não, esse tá no off já, né? Câmera VCR, só por aqui. Não é? Não, isso é pra cá. Eu sei que ele... Como é que desliga? Eu não quis ver. Você tem razão? Fantástico. Vamos retomar. O Leonel colocou uma pergunta que eu acho muito oportuna de responder, que vem em sequência direta ao problema das escalas evolutivas. A questão dos arquétipos. Você quer colocar a pergunta para todo mundo ao vivo, por favor, Leonel? Eu acho que é de interesse de todos. Como ficaria assim diante dessa dificuldade, né? De onde vem o homem? Ou seja, aquela pergunta que até a gente não conseguiu responder, né? E como a gente poderia falar então desses arquétipos que seriam decorrência dessa evolução? Vamos dividir a questão em dois grandes ramos, para início. Indiscutivelmente, existe no ser humano uma historicidade que tem o seu aspecto individual, mas que transpassa de longe um aspecto supra-individual, até atingir as raias do genético, como nós dizemos, né? Essa estrutura supra-individual não é apenas uma questão de espécie, sem dúvida nenhuma que transpassa a especificidade da espécie e atinge uma historicidade de milhões de anos. Para onde exatamente ela se dirige? Nós não sabemos. Eu até acrescentaria que a pesquisa do arquétipo é uma excelente fonte para a gente buscar essa resposta. No mínimo tão importante quanto a pesquisa genética, se não for mais. Não há como delinear dentro daquelas 3 linhas que eu lhes mostrei, se o ser humano veio de uma, de outra, ou se de um lado parou, pulou para outra origem. Não há como delinear em termos de pesquisa puramente biológica. Em termos de pesquisa biológica e pesquisa genética mesmo, a questão se coloca profundamente. Eu diria ainda que a aparente irracionalidade do arquétipo,
A loucura que ele nos convida, aparente, deve ser as suas respostas. É o plano da significação inconsciente. Eu acho que aqui há duas linhas de trabalho fantásticas. Uma delas, sem dúvida nenhuma, é Jung, né? A melhor tradição da pesquisa do significado. E a outra, mais recente, é Lacan, o discurso da linguagem. Que não é um discurso racional, mas aquele discurso que revela esse inconsciente e é a perder de vista essa profundidade. Para onde poderia ser dirigido esse tipo de pesquisa? Sem dúvida alguma, para essa interrogação, sobre a interrogação das origens. Realmente é uma maneira de interrogar as origens. Por quê? Porque vale de novo aquela lei que eu chamei a atenção de vocês. É óbvio que este arquétipo é, no dizer de Merleau-Ponty, isomorfo a uma estrutura genética. A análise do mesmo deve destrinchá-la. Sem dúvida, né? Até na sua própria estruturação histórica. Quer dizer, o arquétipo não é apenas uma significação inconsciente. Ela foi constituída historicamente como tal. Ora, mapear a sua história e a sua origem é também descobri-la aqui, de onde ela vem, né? Tomemos o arquétipo do herói. Nós podemos mapeá-lo até o seu extremo em busca da resposta da agressividade. A forma de expressar a agressividade. E nós podemos ir com ele para trás até ver se nossa agressividade identifica-se com a de um réptil. Por que não fazer essa pergunta? Será que o estilo irracional e agressivo do réptil tem a ver com o arquétipo de herói nosso, que é um estilo agressivo? Ou como ele evolui, né? Eu sei que a questão é meio complexa, né? Mas é perfeitamente possível fazer isso. O discurso da linguagem é a mesma coisa, né? Tem seus aspectos mais primitivos e os mais evoluídos. Essa seria uma pesquisa histórica, né? Para a gente fazer. O outro lado da questão, do arquétipo. Existe, ao lado dessa estruturação toda, de busca de origens, o lado oposto, que é o lado de prospecção. Nós gostamos muito de pesquisar o passado, né? Mas esquecemos muito que o futuro também pode ser uma chave de respostas, né? Para onde tende o arquétipo no seu limite? É aquilo que a gente chama de pesquisa de limites. Para onde ele evolui como tal? A força da sua evolução, evidentemente, nos mostrará quão novo ele é e quão antigo ele é. Porque há arquétipos que estão morrendo, não há arquétipos que estão nascendo. Há símbolos que são relativamente recentes. E há outros que são nitidamente arcaicos, que estão presentes e outros que estão desaparecendo. Também essa pesquisa é possível de se fazer. E projetar uma mudança genética. Já fizeram muitas pesquisas todas desse tipo, né? Com relação à inteligência. A inteligência da cabeça que está crescendo, aquele monstro, o cara vai perdendo a boca, os dentes, não é? Já viram essa? É uma prospecção que eu acho absolutamente ingênua, né? Eu gostaria que, quando se faz essa pesquisa, não tivesse uma perspectiva linear, pelo amor de Deus, mas no mínimo uma perspectiva cíclica, de ida e retorno. Porque há uns que vão e desaparecem, outros que retornam, renascem e vão. Tem que ser naquele sentido daquela espiral. Cada vez mais abre o seu raio, retoma, amplia e assim por diante. E que essa espiral, ela respira também. Quer dizer, ela tem momentos que se amplia e tem momentos que ela se contrai. Isso é provisório, tá, Leonel? Nós vamos retornar a essa questão quando a gente examinar os problemas do universo em expansão, que é a nossa questão. Que é uma grande questão, mas será que realmente temos só a expansão? Será que tudo tende a é inexorável a sua linha, ou será que tem aquele movimento oriental do yin e do yang? Ele expande e contrai, expande e contrai. Será que esse movimento universal não é mais próprio de descrever a própria estrutura do universo, ou vamos ter essa concepção física do universo eternamente em expansão? Bem, isso nos leva a uma segunda questão, com direta sequência. Não sei se te deu alguma
uma saída da questão bem provisória para nós retornarmos. Eu gostaria de ater-me a esse nosso segundo tópico aqui, do universo finito versus universo infinito. Ver o que tem como consequência para o nosso pensamento. Bem, vamos pensar um pouco na física, depois nós pulamos para cá e vamos sentir a problemática. Vejam só. Em que papo de além a gente pode se meter com um conceito tão simples como universo finito e infinito? Vocês concordam comigo que se eu afirmo que o universo é infinito, não existe ponto de referencial possível? Qual é a diferença? Qualquer ponto é qualquer ponto, qualquer lugar é qualquer lugar. Tá? Como é que eu posso, então, a partir daqui, fazer uma referência, uma visão relativa do mundo, que seja, visto que ela não tem referência? Nos coloca numa posição epistemológica bastante difícil. E os físicos muito espertos preferiram a colocação mais cômoda de universo finito, né? O diabo é coadunar a ideia de universo finito com uma simples questão. Nós podemos pensar no infinito diabo, então como que ele existe? Tá? E se ele é finito, deveria ser determinável. Cadê a determinação do espaço cósmico? A cada momento nós descobrimos cada vez mais galáxias e mais galáxias, e vamos que vamos. Vamos agora para o inconsciente. Inconsciente finito ou inconsciente infinito? Não é muito cômodo a gente dizer, você é isto, minha filha. Você não vai ser nada diferente disso, não tem jeito. Veja a minha concepção de inconsciente finito. A outra concepção criativa que eu coloco, você é isto, mas pode ser aquilo ou outro, desenvolver-se, abrir portas. Vocês estão percebendo uma postura, inclusive clínica, por detrás disso? Eu posso encará-la como um sistema finito, determiná-la. Descobri, já sei quem eu sou. Não é assim que a gente fala? Agora eu me conheço. Pronto, assinei o papel embaixo, ó, você quer ler? Essa é Margarida, essa é Silvana, sei lá, esse é João. Ou inconsciente infinito. Vocês percebem que o mesmo problema da física nós temos aqui na psicologia. A própria questão evolucionista tem um grande mérito, porque ela não coloca os seres vivos como sistemas fechados. Esse é um grande aspecto dela. Ela abre portas para uma contínua indeterminação, pelo menos uma contínua evolução, uma contínua abertura. Ora, a pesquisa, nesse ponto que Jung é imbatível, a pesquisa dos sonhos, dos arquétipos do inconsciente coletivo, mostrou-se simplesmente inesgotável. Basta uma rápida olhada antropológica em quantos símbolos os maias, egípcios, caldeus, assírios, etc. nos legaram. É um recurso infinito de símbolos que nós temos. E cada vez mais ressurgindo e sendo elaborado até hoje, até este momento. Onde é que ficamos? Vamos determinar-nos como inconscientes finitos, ou sistemas abertos ou sistema aberto? Isso muda a nossa postura perante o indivíduo? Acho que radicalmente, né? Radicalmente. Relativiza tudo, né? Como? Relativiza tudo. Abre possibilidades, né? Para o ser humano. Vejam, vocês, como é que vocês se sentem? Quando eu falo de inconsciente fechado, inconsciente aberto, finito e infinito, vocês não sentem um certo alívio de descobrir que o seu inconsciente é infinito? Tipo assim, eu estou lhes dando o direito de poder ser alguma coisa na verdade obrigação? Quer dizer, abro perspectivas em direção nova, em novas direções que antes estariam automaticamente fechadas. E na realidade, nós estamos apenas constatando fatos. Na realidade, o que nós temos num ser humano, e o processo analítico revela com uma riqueza extraordinária, é um incontável processo de significações, de símbolos, que se retomam, quer no passado, quer em direção ao futuro. Ao lado disso, evidente, eu reconheço as limitações. Há limitações técnicas, você tem duas pernas, tem um trabalho a fazer, tudo isso faz parte. Mas ela não me determina, ela me possibilita. Ela me dá uma linha de ação. Ela não me fecha.
Então, no lugar disto tirar a solução do problema, abre soluções. Abre soluções do tipo, se não é por aqui, eu posso tentar por lá. Abre soluções do tipo, não, porque esse indivíduo está nesse estado que ele não pode chegar ao outro melhor para ele. Sempre há uma alternativa. Sempre há uma possibilidade para o ser humano dentro dessa perspectiva. E podemos descobri-la. Se ele é fechado, ele já está estruturalmente, historicamente estruturado. É aquela leitura errada que fizeram de Freud quando ele coloca que o inconsciente tem leis que o determinam. Não sem dúvida nenhuma que tem. Mas não quer dizer que por isso o ser humano seja determinado. Aí foi a conclusão deles. Não se trata disso. Claro que tem leis, não somos o caos. Mas essas leis não são sinônimo de um determinismo que retire um livre-arbítrio, que retire essa liberdade e essa possibilidade de transformação. Porque o próprio Freud, no autor da obra dele, diz: não é porque o inconsciente é assim determinado que eu desisto de minha tarefa de torná-lo consciente, porque é minha única possibilidade. Senão nem estaria escrevendo o que eu estou escrevendo. Isso ele coloca no Ego Limite. Esqueceram essa passagem. Na verdade, não devem ter lido. Fizeram comentário, mas tudo bem. Mas é evidente, quer dizer, ele fundamenta e justifica a sua própria pesquisa, que é esta luta que resultou na criação de sua obra para a superação desses limites que, sem dúvida nenhuma, existem. Mas eu vou superá-los. Eu abro esta porta. Bem, na física a questão não está fechada. Há a ala dos que defendem o universo infinito e que se colocam em papos de aranha sérios epistemologicamente, e há outros que colocam o universo infinito que também se colocam em papos de aranha, mas preferem uma visão, digamos, mais espiritualista. A visão do universo infinito é indiscutivelmente uma visão materialista, fechada, cômoda para o pensamento positivista, na esperança que um dia, pronto, está aqui o sistema, só. Depois disso, acabou, não tem nada. Pronto, depois, é aquela visão do universo antigo, depois no precipício, você cai, acabou. Não dá para sustentar isso, né? Quer dizer, nós temos observações da astronomia, nos mostram que quanto mais o nosso poder de observação aumenta, mais se nos revela o infinito. Simplesmente isso, né? Então, por uma questão de bom senso, e de prudência, e por uma questão de afinidade da nossa natureza, eu sinto que, do ponto de vista psicológico, do ponto de vista biológico, e mesmo do ponto de vista físico, a visão de um inconsciente infinito, e portanto com temporalidades variáveis, é muito mais adequada para encararmos o processo psíquico do que uma visão linear de um inconsciente fechado, discursivo, que vai lá, descobriu, está aí, está vendo? Olha isso, olha aquilo, etc. Expliquei você. Vocês sabem que isso não funciona. E a justificação, volta a dizer, é tanto do ponto de vista biológico, com o seu tempo próprio, tanto do ponto de vista físico, como do ponto de vista psicológico, pela pesquisa fantástica que nos revela a estrutura dos símbolos, que é a essência do psiquismo. É isso que move o psiquismo, que é mais, não é o comportamento, desculpem os eneuristas, são os símbolos, são as significações, isso é a essência do fenômeno psicológico. E é lá que se revela toda a loucura, toda a possibilidade e toda a limitação. E nesse aspecto, olha, temos que arregaçar as mangas porque há muito que ser feito. Mas muito mesmo. E revela-se inesgotável, tanto para cá como para cá. Eu lamento não ver pesquisas com a frequência necessária neste lado. Mas uma projeção bonita, verdadeira, não esses falsos progressismos, não essas ideias preconcebidas de o óleo vai para lá e não vai ter aquelas cidades, cidades com túneis de matos, não sabe? Aquelas coisas todas que vocês têm em volta e meia, esses pretensos arquitetos modernoides, não é? Não é por aí. Não é por aí que nós vamos enriquecer. Porque pela análise dessa estrutura simbólica, além dessa questão que você coloca, nós poderíamos, quem sabe, um dia encontrar as condições básicas da humanidade. Quer dizer, quem sabe por aí nós poderíamos aprender a respeitar um pouco mais o humano, que em certas condições ele desenvolve-se, em outras ele... Enfim. Aí a prova, né? Nós falamos de cidades queridas e maravilhosas,
que é essa? É toda uma realização de símbolos inconscientes destrutivos, na verdade, que massacraram o indivíduo e poderiam ser tão positivos. Na realidade, a prospecção feita em nome da ordem, progresso, você sabe que esses arquétipos miseráveis têm regulado a prospecção, né? Conhecem esses? Está escrito na nossa bandeira, hein? Bom, agora não tem mais a certa de escola. Já caiu, né? Acho que não vou me surpresa. Vejam só, né? Aqui está. Dois arquétipos que vocês sabem quem é? Nas informações? Sabem a quem devemos, nossa bandeira, essas duas palavras? No mínimo, na tradição escrita da TFP, Augusto Comte. O nosso querido criador do positivismo. Positivismo não é de coisas positivas, é do posito, do latim, fato, fatos concretos. É o fundamento epistemológico do behaviorismo. Só o observado existe, o resto não existe. Conhecem? É daqui que vem isso. E ele coloca aquela concepção histórica de que os antigos, os pobres coitados antigos, vinham de um pensamento mágico. Depois, na Idade Média, até eu, claro, suponho que fosse Augusto Comte, vieram os filósofos. Estes divergiam, divagavam, é o pensamento metafísico. E finalmente viemos nós, os cientistas, atos positivos. É uma reclassificação aristotélica, no mesmo sentido que Aristóteles fez de animais, plantas, minerais, etc., de que os antigos são idiotas. Herdaram essa concepção, primitivos. Depois vem os metafísicos e tal, que ficam especulando, os filósofos. Tanto é que até hoje falamos depreciativamente, esse cara é filósofo. Coitado. Vamos aos fatos, vamos, sabe como é que é? Vamos aos finalmente. E depois vem os cientistas. Né? Ele se arrepiaria no seu túmulo se ele visse a física de hoje, que é 10 vezes mais metafísica do que o próprio Kant foi. Bem, os nossos queridos generais, logo por ocasião da independência, impressionaram-se com as suas colocações. Isso quer dizer ordem e progresso, né? A ordem saindo do mágico nos fatos perfeitos inalienáveis. E colocaram nas bandeiras. Okay? Escolheram, elegeram esse arquétipo e lá vamos nós. Então, quanto mais ordem houver, melhor. Quanto mais progresso tiver, melhor. Entende? Subir o prédio é progresso. Entende? Pois a velharia joga fora, não é essa concepção que tivemos? Vocês podem ver os danos psíquicos e os danos físicos nas condições básicas da humanidade que isso representa, né? Hoje assistimos os resultados desde o desmatamento irracional, o desastre ecológico que fizeram nos países, em tantas regiões, até o desmatamento psíquico do ser humano. Por que desmatamento psíquico? Porque é proibido sentir, é proibido ter valores, é proibido. Você é artista, coitado, coitado. Ele está sonhando, né? O artista, o filósofo, o pensador, tudo que é criatividade, pelo amor de Deus, joguem no lixo. Na realidade, o que nós estamos fazendo sutilmente é o mesmo processo de destruição psíquica que fizeram com aquele camarada lá no Zewal. Daí o fascismo desta colocação. Isso é uma prospecção arquetípica? Sem dúvida nenhuma que é. É derivada da onde? Da concepção de um inconsciente fechado. Ele tem que ir para cá. Não tem escapatória. É azar do indivíduo que ousar criar. Ele será condenado por todos os lados. E para trás, então, nem se fala. Tem que ser. Vejam qual é consumista essa concepção. 0 quilômetro, em primeiro lugar, o que é usado não interessa, novo, e claro, temos que trocar cada vez mais, porque assim a gente produz. Mas o consumismo da Idade Moderna está em razão direta do pensamento de Augusto Comte e mais ainda um outro grande amigo nosso, fundador do utilitarismo americano, William James, que eu considero pessoalmente outro desastre histórico, que deu certo. Fazer o quê, né?
dizer, isso é a destruição mais violenta que se faz no pensamento científico criador do ser humano. Então, quadro na parede é muito enfeito, é bonito, mas dá luxo supérfluo, né? E todas as concepções que vocês herdaram, nós herdamos inevitavelmente, né? Que é o útil e tudo bem. É aquela filosofia voltada exclusivamente a resultados, ao salve-se quem puder. Tem que ter resultado. Não interessam os meios, é bem maquiavélica a coisa em última análise, né? Porque se é útil, funciona, joga fora. Então, ficou velho, aposentou, lixo, asilo para esse indivíduo. Vocês vejam as condições da humanidade dadas sutilmente, bem uma análise arquetípica mesmo. Vejam o poder, isso eu quero chamar vocês a atenção, só um segundinho. O poder do arquétipo em infiltrar-se na conduta humana, quando a concepção positivista, que arquétipos eles são sonhos, besteiras, né? Coisa assim, para inglês mesmo. Coloque isso daí. Eu estava pensando exatamente isso assim, até no arquétipo do poder que está aí, mas nisso, então é onde você pode ver a doença do arquétipo do poder. Exato. Se o arquétipo vai ter o lado, sei lá, saudável, ele está aí mostrando o lado doente dele. Não há dúvida. Não há dúvida, mais uma vez a questão da liberdade humana é fundamental. O arquétipo está aí. É o que você faz dele. E não tem saída. Não foi assim que nós vimos nos mitos? Roubaram o fogo dos deuses? Azar deu vida. Se agora estás condenado a ser livre. Você vai ter que optar sobre o uso. Desde destruir-se até realizá-lo. Isso que eu vejo como a essência de uma pesquisa genética. Isso que seria a grande utilidade de a gente estabelecer. Eu sei que é utopia, mas por que não? Nós estamos pagando imposto para utopias, por enquanto, né? Estruturar condições para o humano, onde ele possa viver e respirar decentemente como humano. Porque, como ele colocou muito bem, os arquétipos têm sido uma doença da humanidade. E o seu poder é fabuloso. Determinante. E mais determinante ainda porque ele é totalmente inconsciente. E vocês sabem, né? O próprio Plato chamava muito bem a atenção. A eficácia de uma ideia inconsciente está na razão direta de sua inconsciência. Não há dúvida. Quanto mais inconsciente, mais pato você é. Você cai mais claro. O processo vai, você ainda agradece e diz que é livre, está fazendo o que quer. É um pato, na verdade, que está acontecendo. E esse é o desafio. O que significa tornar consciente uma ideia consciente? O que é o poder que cura? Porque não é que curou, é metade do caminho, mas me deu um poder de tomar na mão, de intervir, de dar-lhe uma direção. Tornei-me livre. Isso que quer dizer. Não tornei-me no sentido de frame do processo psicológico. Não, ele está aí. Mas agora eu o conheço. Eu já posso dialogar, já podemos sentar e dizer, peraí, vamos ver o que a gente faz. Nem que seja para retornar ao original, mas pelo menos eu sei para onde estou indo. Não estou com os olhos vendados no mar sendo conduzido. Então vocês veem aí como a questão da concepção do inconsciente fechado, inconsciente aberto, sua estrutura e suas significações, elas edificam civilizações e destroem civilizações. Porque é evidente que daqui deriva-se, em razão direta, algo um pouco mais consciente, que é uma estrutura de valores. A esta parte nós até temos um pouco de acesso, um pouco mais conscientes. Nem toda, mas um pouco nós temos. O que nós dificilmente conseguimos fazer é estabelecer essa ponte, né? Os valores que foram determinados por essas estruturas arquetípicas. Isso, o que a gente vai pensar, né, quando no Zé fala, né, que de repente o arquétipo está no seu lado negativo, né, e quando você diz que a gente tem vivido isso, o lado negativo do arquétipo, né, me faz pensar de novo na questão quando você deu a entrada na sua aula de hoje, quando você fala a respeito do caos, né, da volta ao caos, ou do chegar ao caos. Porque, então, nesse aspecto, parece que o arquétipo, como está sendo vivido, é na verdade o caos. Ele está sendo levado para o caos. Porque a estrutura do arquétipo, identicamente, é ambígua. Ele é uma face de dois fundos. Ele não é aquela concepção linear que nós temos, o arquétipo do herói é para lá, não. Existe o aspecto duplo que nós vimos na mitologia, né? Que te eleva e destrói. E isso está impresso. Ao mesmo tempo, ele é função e eros e thanatos continuamente.
É nós que temos que ter um esforço pessoal de personificar o arquétipo no dizer de Jung. Se você não o personifica, ele age às cegas, para onde ele foi historicamente estruturado. Ele tem esse poder. Ele vai. Você tem que personificá-lo para dar-lhe uma direção, seja via Eros ou via Thanatos. Via caos, via ordem. Está nas suas mãos. Por isso que é inextricável a questão da liberdade humana. Por isso que estamos condenados a ser livres. Mas, de repente, você não acha que a gente poderia até analisar essa colocação da bandeira de ordem e progresso nesse sentido também? Quer dizer, a ordem, não necessariamente uma ordem mecanicista ou materialista, mas uma ordem crítica, uma ordem de... Sim, poderíamos. Seria maravilhoso fazê-lo, mas não foi feito assim. Porque quando eles copiaram a frase de Augusto Comte, tinha toda uma filosofia por detrás muito bem determinada, né? Era um jogo de cartas marcadas. E a coisa é tão evidente que todos os militares vêm de uma tradição positivista aqui no Brasil. A gente sabe como eles são reacionários. Eles todos, inclusive, quem vê o programa como é que chama aquela Academia das Agulhas Negras? O programa de formação e estudo deles é de um radicalismo positivista inacreditável. Eles são literalmente condicionados a esse pensamento. É interessante, né? Porque então a questão não é a palavra nem a frase em si, mas é o significado que foi dado para ela nesse momento. Claro, é toda a sua estrutura. Porque ela tem um outro significado que você pode interpretar de uma outra forma muito É que ela não está estipulada nessa filosofia. E como, né? Ela até simboliza essa filosofia. E claro que não foi colocada à toa, né? Nessa filosofia, a ordem aí, então na verdade isso aí dá uma baboseira, porque a ordem então não vai trazer progresso dessa forma. Aliás, é uma ironia, né? É uma ironia, porque não traz mesmo. Ordem demais nunca fez ninguém crescer. Faz um trem sair de um lugar e chegar a outro. Mas, como desordem também destrói, são os excessos, e a cobra comendo a si própria, que é alquímico muito interessante, né? É a cobra que come o seu próprio rabo. É preciso uma certa estruturação, sem dúvida alguma, mas não ordene demais. Essa não é a terminologia do comportamento obsessivo. Ele é tão ordenado que ele se perde da própria ordem, não faz nada. Ele paralisa o ego. Perde 10 horas arrumando a escrivaninha. Aí já está na hora de dormir, não faço muito tempo. Mas uma certa ordem realmente precisa na escrivaninha, senão não dá para achar um papel. Não dá nem para você começar a trabalhar. E aí entra até, de repente, a dualidade, né? Que nessa ordem total, a desordem interna também. Sem dúvida, sem dúvida. Vejam, em todo momento estamos esbarrando numa questão de responsabilidade pessoal. Vocês estão percebendo, né? Que a liberdade não é essa história, eu faço o que eu quero, como eu quero. Não, é uma questão de responsabilidade seríssima perante um destino. Mas não precisa exato dos gregos antigos. Não estamos livres do nosso destino, mas de hipótese nenhuma. Mas nós estamos responsabilizados perante ele a dar-lhe uma sequência. Ou afundar-se dentro dele. Este é um aspecto que está sempre retornando. Sempre retornando. Não dá para termos a ilusão de uma psicologia. Não é por aí. Essa questão terá que ser retomada continuamente. Bem, e por falar em ordem, acho que nós temos tempo ainda, né? Que horas são? São 3h30. Mais um pouquinho, né? A gente precisa dar tempo, né? É porque atrasamos hoje. E eu gostaria pelo menos de introduzir, porque eu a deixo, inclusive, o nosso próximo tópico, que é a questão da ordem, justamente. Onde nós vamos buscar um grande recurso de Norbert Wiener, o fundador da cibernética. Bem, em Wiener nós encontraremos a mais perfeita expressão da busca da ordem do universo. Norbert Wiener, grande matemático do começo do século, é o responsável direto por essas maquininhas aterradoras que vocês encontram em todos os lugares, que chamamos vulgarmente de computadores. Ele é o criador da cibernética e, por consequência, o seu instrumento técnico é a informática. Tá? Cibernética, vamos ver o que significa isso. Vem do grego, ciber, no significado é kiver,
governar. Kibernesis, governo. Cibernética, ciência da ordem, na realidade, ciência de governar. Pior ainda, ciência de controlar. Como é que a gente chama o Papa do computador? Controller. Não é ele? O grande Papa? Temos experiência nisso, não, Cecília? Temos larga experiência no assunto. O Carlos Alberto é que não deixa de mentir. O controller é exatamente isso. É aquele que executa o processo. A ciência da ordem tem a origem nesse grande pensador, que é o criador daquele sistema tão conhecido de vocês, dos sistemas de feedback, traduzido como sistemas de realimentação. Qual é a função do feedback? Controle. Dá-se estímulo, retorna, acerta. Dá-se, retorna, acerta. Este é o sentido da coisa. Não vou entrar em formas matemáticas, não se preocupe, nem se assuste. Isso tem toda uma demonstração matemática em cima, que não nos interessa. Interessa para nós é a questão filosófica da coisa, a questão sistêmica mesmo. Dizemos o seguinte: de onde partem as observações de Wegener? Dos estudos, ele era um grande estudioso da biologia também, da oposição entre a entropia e a versus negantropia. Eu gostaria de arremetê-los para um texto muito significativo do Albert Merani, um psicanalista argentino, fantástico. Um trabalho maravilhoso que ele tem. Se não tiver em português e castelhano, é perfeitamente legível, não tem problema nenhum. Acredito que exista. Albert Merani, Inteligência e Vida. É uma leitura realmente obrigatória. Albert Merani, Inteligência e Vida. Eu desconheço a editora em português, em castelhano é pela editora tão famosa, argentina, Paidós. Eu sei que deve existir em português, mas eu não conheço editora nem nada. Ora, de onde partem essas reflexões aqui? Primeiro, Norbert Wiener, ele é um pensador da matemática a partir da relação de imprecisão de Heisenberg. É ele que coloca uma fórmula matemática, uma tentativa de ordenação do universo a partir de sua tendência ao caos. Essa tentativa de ordenação, onde ele cria o sistema de realimentação, vem da observação dos sistemas vivos, que ele chama de sistemas negantrópicos. Por quê? Ou antientrópicos. Porque eles conseguem reagir ao caos, eles conseguem impor uma ordem frente à adversidade dos sistemas físicos. E vejam como isso é importante. O que é a vida senão uma reação ao caos e à adversidade do ambiente? Então, cada sistema vivo passa a ser visto como uma tentativa da natureza, que a gente chama sobrevivência, né? De resistir ao caos que existe. Como é que os sistemas vivos o fazem? Ora, no processo de ordenação cada vez maior, que é o período de desenvolvimento. Que eles perdem a parada depois quando envelhecem, não há dúvida, mas como espécies, eles tentam ordens novas, adaptações novas para resistir. Daí ele deriva a realimentação, que seria a informação que vem adaptada à modificação do sistema, nova tentativa no ambiente, frente aos resultados, retorna nova modificação e assim sucessivamente. Esse seria o esquema.
O computador, que é o instrumento técnico, isso nada mais é senão um sistema de realimentação, onde você o programa e ele lhe dá contínuos feedback e você ajusta-se em função desse processo, etc. Né? Bem, vocês veem aí, então, uma tentativa de impor uma ordem a um processo que é desordenado, ou tende a uma desordenação. E isso nos dá uma grande resposta psicológica, que é, não se trata de uma desordenação, também não se trata de uma ordenação radical. Nós temos que resistir à desordenação. Esta seria a filosofia do processo. Porque, embora não haja criação sem um aspecto caótico, caos e criação caminham juntos, o grande desafio da criação é não entregar-se ao caos. Como é que não me entrega ao caos? Impondo-lhe uma ordem. Caso contrário, nós temos a psicose. Então nós temos 3 elementos aí. O caos, ele pode produzir tanto o fenômeno criador como ele pode produzir a psicose. Depende de como você vai direcionar o processo. Se não subsistir uma ordem nesse processo, você terá a psicose. Por isso que o artista criador ele está sempre no limite entre a psicose e a criação. E é um esforço muito grande para isso subsistir. Então, isso aqui é apenas um tipo de introdução. Na próxima aula nós vamos retomar com mais profundidade. Eu só queria colocar o problema para vocês pensarem na questão da ordem, novamente, inclusive pelo que a Júlia colocou, para ver como ela realmente pode ser repensada de uma outra maneira. Não como fechando, mas ela pode fechar e sufocar. Mas ela é necessária, indiscutivelmente. Mas ela não pode ser um fim em si mesma. Será um problema da clássica neurose efetiva. Vitor, era a vinha mesmo, né, que ele tinha? Ele era o quê? Qual que você que disse que ele tinha? Ele tem a crise psicótica incríveis. Ele foi psicanalizado por Freud, várias vezes ele foi internado. Ele criou a ciência da ordem, não é fantástico isso? Esse é um capítulo que eu vou querer desenvolver com vocês, as relações de causa e criação, que eu acho muito rico e muito interessante. Um pouco mais à frente nós retomaremos.